E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente continua falando sobre a teoria na abertura espanhola, também conhecida como Ruy Lopes. Então hoje a gente vai ver uma linha que é da escolha das pretas, que não é tão comum assim, costumava ser mais comum assim no período da Renascença, lá para o século XVIII. Só que conforme a teoria no xadrez foi evoluindo, as pessoas começaram a perceber que manter a posição fechada assim era bem mais produtivo, né? A que a gente vai ver hoje chama espanhola aberta, que envolve um lance assim, que tem vantagens e desvantagens, a gente vai ver. Então a gente entra no jogo espanhol, né, o Ruy Lopes, depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, e o lance bispo para B5 é o que marca o jogo espanhol. Aí aqui a gente tem algumas opções de continuação, né, a mais comum delas é o lance A6, que é a defesa de Morphy, que questiona, né, o que esse bispo está fazendo aqui. Aí agora o branco escolhe se ele troca, que é a variante das trocas, a gente já viu essa linha, já está coberta aí num vídeo no canal. E a que a gente vai ver hoje leva uma linha um pouquinho diferente, que é a ideia de voltar o bispo para A4 e manter o contato com o cavalo, não trocar, pelo menos imediatamente. Aí aqui a continuação mais comum é o cavalo F6, atacando aqui o peão E4, e o branco costuma não defender esse peão, ele costuma fazer o roque aqui. Porque se a gente tomar em E4 agora, não é como se a gente estivesse ganhando um peão, já que o branco tem recursos para recuperar esse peão aqui em E5, já que, por exemplo, digamos que depois de cavalo E4 ele já tem lances como torre E1, e se a gente mover aqui, ele vai ganhar esse peão de volta. Essa é uma das linhas que a gente vai ver. Então, a ideia aqui é que o branco tá ok com a noção de que esse peão pode ser capturado, porque ele tá na ideia de recapturar o peão E5 depois e ainda chegar numa posição com um pouquinho mais de atividade. A coluna E vai estar aberta, o branco já fez o roque, a gente não, né? Então o nosso rei ainda está no centro. Então ele está dizendo basicamente, ó, se você quer tomar E4, pode tomar, eu vou recuperar o peão com a vantagem. E parece que não é uma boa ideia tomar, né? Tanto que o lance principal nessa posição é jogar bispo para E7, que é a Ruy Lopes fechada, a espanhola fechada. Mas o lance que a gente vai ver hoje é o que fala pro branco, basicamente, ok, se você quer me dar um peão, eu vou tomar, que é aceitar tomar o peão E4 com o lance cavalo tome 4, a espanhola aberta. Então aqui existem dois lances que a gente vai analisar que vem com a ideia de punir a gente ter tomado um peão E4, né, movido o cavalo mais uma vez e manter o nosso rei no centro. Então o ponto negativo do lance cavalo tome 4 nessa posição é exatamente esse. A gente gasta mais um tempo para mover o cavalo aqui de novo e a gente nem ganha o peão, né? Porque como eu falei, o branco vai recuperar esse peão E5 eventualmente. Só que, a despeito desses pontos negativos, a gente não toma em E4 assim com a ideia de ganhar um peão, a gente toma com a ideia de melhorar o cavalo e ter um cavalo que vai ser muito forte aqui nesse quadrado em E4. A gente vai tentar dar suporte para ele, permitir o branco recapturar o peão que a gente ganhou e chegar numa posição onde a gente tem uma peça muito ativa e bem posicionada no centro. O lance mais comum nessa posição é D4, com a ideia de abrir o centro tão rápido quanto possível, né? Porque você consegue ver como o branco tem uma vantagem legal de desenvolvimento aqui, ele já fez o roque, ele está a um lance de trazer uma torre para E1, então se ele conseguir abrir o centro e expor o nosso rei, vai ser para a vantagem do branco. Então esse lance faz muito sentido. Tanto que não é a melhor das ideias capturar aqui. Mas essa é a linha principal. Primeiro vamos ver um lance que talvez seja mais comum para uma pessoa que não conhece a teoria nessa posição, né? Que é um lance que eu suspeito que seja mais natural, que é torre para E1 aqui, simplesmente atacando o cavalo e na ideia de recuperar o peão que a gente ganhou. Porque uma vez que a gente mover esse cavalo do caminho, aí E5 vai estar no ar, já que ele só está defendido uma vez e vai estar atacado duas vezes pelo cavalo e pela torre. Então a linha aqui poderia continuar com o cavalo para C5, a gente permite essa captura, como eu falei, não dava para manter o peão, e contra-ataca esse bispo em A4. Aí agora o branco pode ou capturar aqui em C6 ou ele pode tomar o peão imediatamente. Tem diferença, porque se ele toma o peão imediatamente, a gente pode tomar de volta de cavalo. Esse lance aqui não é muito assustador, né? É um cheque, mas o cavalo está defendido, a gente só vai bloquear. Se ele tomar aqui, aí vai ceder a cravada, a gente pode ganhar a qualidade. Então depois desse lance, o branco poderia desenvolver o cavalo dele e defender o bispo aqui ao mesmo tempo. Agora a gente faz o roque e se D4 a gente pode trocar. E a gente aproveita a presença desse cavalo em A4 para jogar B5, mover o cavalo daqui e já preparar o fianqueto do nosso bispo escuro. Agora o material é igual, é o preto quem tem o par de bispos e essas peças aqui estão um tanto ativas, né, ao longo dessas diagonais, principalmente esse bispo claro aqui que está incontestado. Então essa posição já é um pouco melhor para as peças pretas, o que significa que depois do lance cavalo para C5 nessa posição aqui, tomar em E5 imediatamente, que é o que eu suspeito que seja mais natural, não é o melhor dos lances. Então já fica interessante nessa ideia, né? Porque tomar em E4 naquela posição lá, entrar na espanhola aberta, né, já não é o lance mais comum. Então você pode suspeitar que a partir daí o jogador de brancas não vai estar tão preparado assim
ele não vai saber muito bem a teoria talvez. Então, se ele joga naturalmente, torre para E1, depois que a gente move o cavalo ele toma aqui, você já garante uma posição tranquila para você. Mas vamos ver o lance que é um pouco mais ambicioso aqui, que é tomar em C6 primeiro, para que depois de D toma C6, agora sim ele recupera a peça. E aqui a gente precisa bloquear a possibilidade do cheque descoberto, que o branco estava ameaçando, com o lance bispo para E7. A linha poderia continuar com D4, atacando o cavalo volta para E6, está contra-atacando o peão aqui em D4. Bispo para E3 para defender o peão, a gente pode fazer o roque e a gente chega nessa posição que é equilibrada. Em compensação ao fato de a gente ter esses peões dobrados na coluna C, a gente tem o par de bispos. De fato, o branco tem esse cavalo um tanto ativo aqui, só que a gente tem a ideia de talvez trocar ele ou até expulsar com um lance como F6. É por esses motivos que depois de a gente entrar na espanhola aberta aqui com cavalo toma E4, jogar imediatamente torre para E1 não é tão ambicioso assim. D4 é um lance um tanto mais preciso. E vamos ver o que acontece a partir daqui. Como eu falei, tomar em D4 não é a melhor das ideias, porque agora sim ele vai entrar com essa possibilidade de torre para E1. Como não tem um peão E5 mais, o cavalo está cravado. E ele tem ameaças de ganhar esse cavalo. A gente teria que defender com o lance como D5 para dar suporte para o cavalo. Só que o problema com esse lance é que ele abre a diagonal aqui e agora o nosso cavalo C6 está cravado pelo bispo. O que quer dizer que o peão aqui está indefeso. Então o branco pode tomar em D4 agora, tá atacando esse cavalo duas vezes e os problemas começam a nascer aqui, porque se a gente não dá suporte para esse cavalo, aí ele pode tomar duas vezes aqui e quando ele recapturar de bispo, ainda vai ser uma forca, porque o bispo vai atacar o rei e a torre em A8 ao mesmo tempo. Só que a gente tem um recurso defensivo que é bem interessante nessa posição, que é o de jogar bispo para D6, ignorando a possibilidade do branco tomar aqui duas vezes e ainda enforcar o rei e a torre, como eu falei. Porque se ele fizer isso, né, se ele toma em C6 de cavalo agora, a gente tomar de volta ia perder uma qualidade, né, porque depois de bispo toma C6, é cheque e ataca a torre. Só que aqui a gente não vai tomar de volta em C6, a gente vai tomar em H2 com o cheque, e esse é um sacrifício de peça que se o branco aceitar, aí ele está concordando com o empate, né, porque a gente vai ter uma maneira de criar um cheque perpétuo aqui e forçar uma repetição tripla. Porque depois, digamos, o rei toma H2 aqui, dama H4 é cheque, e depois a gente toma F2 com o suporte do cavalo, aproveitando a presença dele aqui, ele vai ter que mover e a gente tem essa continuação, né, a gente repete 3 vezes para forçar um empate aqui. Ou seja, depois de bispo toma H2, o lance principal não é aceitar o sacrifício e concordar com o empate, é jogar rei para H1. Só que agora a gente tem da mesma forma dama H4. E a ideia é descobrir um ataque aqui, mover o bispo como descoberto, e a gente vai estar atacando esse ponto, e as ameaças podem crescer bastante. E a gente coloca o branco numa posição onde ele tem que achar um único lance correto. Só tem um lance que mantém a vantagem para o branco nessa posição, que não é muito intuitivo, que é o lance torre toma E4, sacrificando uma qualidade, porque depois de a gente aceitar o sacrifício, ele vai ter uma maneira de forçar a troca das damas, com o lance dama para D8, a gente tem que aceitar aqui. E depois desses lances, a gente chega numa posição onde o preto tem uma torre contra duas peças e ele também tem dois peões para compensar. Só que numa posição como essa, de meio jogo, jogar contra o par de bispos vai ser muito difícil. Então é o branco que tem uma vantagem razoável nessa posição. É por isso que E toma D4 lá atrás, né, aceitar o peão depois que o branco joga D4 não é recomendável. Só que assim, em uma situação onde você não acredita que seu oponente sabe o que fazer, talvez não seja muito fácil achar o lance torre toma D4 aqui, né? Porque se ele faz qualquer coisa que não é torre toma D4, aí é o preto quem tá melhor. Digamos que cavalo C3 agora, você move o bispo com cheque e esse ataque aqui vai ser imparável, né? A gente pode forçar o rei numa posição onde a gente, no mínimo, vai ter uma forca aqui que ganha muito material como esse, né? Agora o preto está totalmente ganho, porque o rei branco está muito exposto nessa posição. Depois de cavalo C3 aqui, todas essas peças no ataque vão levar a um ganho de material para o preto. Então é assim, é uma situação estranha, né? Se o branco acha torre toma E4 aqui, aí ele garante uma posição melhor, mas se ele faz qualquer outra coisa, é você quem tá melhor. Então, E toma D4 aqui é um lance que é meio que um blefe, né? É meio engraçado assim. Eu recomendaria você jogar para talvez tentar confundir seu oponente num controle de tempo mais rápido, né? Mas para qualquer partida mais séria que isso, depois de D4, o lance correto e bem melhor é jogar B5, para extraviar o contato entre o bispo aqui e o cavalo, o que vai tornar bem mais fácil, né, jogar lances como D5 aqui defendendo o cavalo, porque o bispo do branco não vai estar mais cravando o nosso cavalo no C6. Então depois de bispo para B3 aqui, agora sim a gente pode jogar D5, dar suporte para esse cavalo e não tem mais ideias desse cavalo aqui estar cravado no nosso rei, né, já que a gente já
tirou a cravada com o lance B5. Agora o branco recupera o peão com E toma D5, tá atacando duas vezes aqui, você tem que tomar bastante cuidado, porque essa ameaça é grande, né? Se bispo toma D5 aqui e atacar os dois cavalos que estão em defesa ao mesmo tempo, então a gente tem que defender com bispo E6, dar um pouco mais de suporte para esse peão. E aqui vem a grande, assim, bifurcação dessa posição. Bifurcação não é, porque são mais de duas opções, né? Mas enfim, é o ponto onde o branco tem algumas opções diferentes, a gente tem que saber quais são e como responder corretamente a cada uma. A linha principal nessa posição gira em torno do cavalo em E4, né? Que é com o lance cavalo de B para D2, desafiando esse nosso cavalo aqui em E4. Se a gente for avaliar o que está acontecendo nessa posição, em termos de atividade de peças, o preto tem uma pequena vantagem, né? Principalmente pelo fato desse cavalo aqui estar em E4. Essa é uma peça bem posicionada. No contraponto disso, né, o sacrifício que o preto teve que fazer para conseguir a posição desse cavalo em E4 é que, assim, por outro lado ele está um tanto vulnerável, né? Porque você pode imaginar como esse cavalo não tem muitas opções de quadrados para retroceder aqui. Então, o branco pode tentar organizar um ataque contra esse cavalo e talvez tentar ganhar material em cima disso. Essa é uma das principais ideias nessa abertura. O outro ponto é o seguinte: o fato de a gente ter colocado todos esses peões aqui em quadrados claros na ala da dama cria uma fraqueza no complexo escuro, né? Então, quadrados como C5, D4, B4 que até A5 estão um tanto enfraquecidos, já que não tem mais como fazer com que peões controlem esses quadrados. E além disso, a gente tem esse peão atrasado aqui no quadrado de C7. E se a gente conseguisse mover esse peão para C5, seria um tanto produtivo, né? Melhoraria bastante a nossa estrutura de peões na ala da dama, só que mover esse cavalo do caminho e depois mover C5 talvez seja um pouco ambicioso demais, né, para pedir da nossa posição. A gente talvez não tenha tanto tempo para isso, principalmente considerando que o nosso rei ainda está no centro e a gente ainda tem que tirar o bispo do caminho para poder fazer o roque, né? Então, tendo isso em vista, os planos principais que o branco tem nessa posição giram em torno do cavalo em E4. Vem com a ideia de tentar desafiar esse cavalo e expulsar ele daí e conseguir uma vantagem posicional em cima disso. Então, os lances que a gente vai ver, por exemplo, C3 é um dos lances, vem com a ideia de mover o bispo para C2 e atacar o cavalo. Bispo para E3 é um dos lances e cavalo para D2 é o outro lance. Como eu falei, a linha principal é cavalo de B para D2 aqui, jogar esse lance. Então vamos ver primeiro as linhas alternativas e depois a gente volta para essa. Uma das linhas aqui que a gente vai ver é o lance C3 nessa posição. E como eu falei, a ideia desse lance é voltar o bispo para C2 e acrescentar uma peça ao ataque do cavalo. Então a linha continuaria com bispo C5, né? O contraponto do lance C3 é que ele permite a gente desenvolver de modo bastante ativo, já que a gente consegue ocupar esse quadrado aqui em C5 atacando F2 e compensar um pouco por aquelas fraquezas que eu falei que a gente tinha no complexo escuro na ala da dama. A linha poderia continuar com cavalo de B para D2 agora, né? Tá acrescentando pressão a essa peça aqui. Não é uma ameaça tomar imediatamente, porque, digamos, a gente pode fazer o roque aqui, e se o branco tomar em E4, aí a gente vai tomar de volta e esse cavalo vai ser forçado a mover. E quando esse cavalo mover, aí o peão em E5 vai estar no ar. Então essa posição já é um pouquinho melhor para o preto. O que quer dizer que depois de cavalo de B para D2 aqui a gente faz o roque, a ameaça de tomar em E4 só vai começar a se tornar considerável depois de um lance como bispo para C2. Agora ele está assim acrescentando pressão a essa peça, né? E por muito tempo era considerado a linha principal aqui o único lance nessa posição, o lance bispo para F5 acrescentando uma peça, né? É o único lance que acrescenta uma peça à defesa do cavalo em E4 e garante que a gente não perde um peão por nada. Só que com o avanço da teoria nessa posição, eles encontraram um lance bem estranho que parece não funcionar, mas que leva a uma posição onde o preto vai ter um pouquinho de uma desvantagem material, só que ele vai ter uma compensação de iniciativa por isso. E esse lance é cavalo toma F2, sacrificando aqui duas peças por um peão e uma torre, o que em geral é uma péssima ideia, principalmente na posição de meio jogo, porque a gente vai estar perdendo esse cavalo aqui que é muito bom e esse bispo que está bastante ativo também, por uma torre que não está fazendo nada e um peão. No meio jogo, duas peças, né, são bem melhores do que uma torre. Só que nesse caso, essa ideia faz sentido, porque depois de cavalo toma F2, torre toma, a gente tem um lance F6. Não precisa se preocupar em tomar aqui imediatamente, porque a torre está cravada mesmo, ele não está ameaçando salvar a peça, né? E depois de E tomar F6, a gente pode agora sim tomar F2, depois de rei toma, tomar de volta em F6 de dama. E em compensação ao sacrifício que a gente fez, a gente tem a coluna F aberta, a nossa torre já está aqui, a nossa dama está um tanto ativa em F6, a gente tem esse bispo aqui que está aberto.
e essa posição aqui se prova bastante confortável para o preto jogar. É por isso que o lance C3 aqui começou a se tornar menos popular, né? Já que ele permite esse eventual sacrifício em F2, o que vai levar a uma posição confortável para as peças pretas. É por isso que uma das outras linhas que é bastante popular nessa posição é jogar o bispo para E3 primeiro, porque aí a gente já controla o quadrado de C5 e aí não tem ideias de bispo C5 combinando para sacrificar F2. É uma ordem de movimentos um pouquinho diferente que tenta criar uma melhoria naquela linha com C3, já que C3 vai ser jogado aqui também. Então, como não dá pra jogar bispo C5 agora, a gente joga bispo E7 e C3 vai ser o lance principal aqui, já que a gente não tem mais essa possibilidade de desenvolver o nosso bispo um pouco mais ativo em C5, como eu falei. Aí agora a gente poderia fazer o roque, cavalo de B para D2, você vê que os mesmos lances são implementados, assim, as ideias são bem similares, só que essa linha tenta melhorar um pouquinho em cima da outra, porque agora a gente ataca o cavalo aqui da mesma forma, bispo para C2 também vai ser uma ideia, só que sem a possibilidade de permitir ao preto colocar o bispo dele em C5. Então depois de dama para D7 é o lance mais comum aqui, torre 1, torre de A para D8, dando suporte para a dama e talvez tentando preparar assim operações ao longo da coluna D. Agora o branco vai jogar bispo para C2, acrescentando pressão a essa peça aqui. A gente defende com bispo F5. Aí agora vai acontecer uma grande troca nesse quadrado aqui, já que tem bastante pressão em volta desse quadrado, né? Então cavalo toma, bispo toma, peão toma, as damas são trocadas também. Aí aqui, como o branco já vai perder esse peão mesmo, ele pode tentar sacrificar ele da melhor forma com o lance E6, que a gente vai ter que tomar de peão de F. E ele vai mover o cavalo para D2, tá contra-atacando esse aqui, não tem como manter a defesa dele, né? Então depois de lance como cavalo E5, toda essa linha forçada, cavalo toma E4 e chega numa posição igual. Então, a partir desse ponto, depois de bispo F5 aqui, acrescentando uma peça à defesa do quadrado de E4, toda essa sequência de trocas aqui é forçada, ela acontece em praticamente todas as partidas que chegam naquela posição. E no final dessa sequência forçada toda, a gente chega nessa posição que é igual. Então esse é outro motivo pelo qual o lance bispo para E3 não é o mais popular. E eles começaram a procurar outra melhoria em cima disso, né? Então se a gente for fazer uma ordem assim, depois de bispo para E6 aqui defendendo essa peça, C3 era a ideia inicial, né? Preparando o bispo C2 para atacar o cavalo. Só que aí eles falaram, C3 permite bispo C5, depois o preto vai tentar sacrificar F2, não é muito bom. Então vamos fazer o seguinte, a gente joga bispo E3 primeiro, porque aí não tem bispo C5 e a gente continua da mesma forma. Joga bispo E3 primeiro, depois repete tudo. C3, bispo C2, cavalo de B para D2. Só que aí chegaram naquela posição que eu acabei de mostrar, que também é igual. Então, para melhorar mais uma vez em cima disso, a linha que se tornou a mais popular, a linha principal nessa posição, é o lance cavalo de B para D2 imediatamente. A ideia desse lance é, por um instante, a gente bloqueia o desenvolvimento desse bispo, só que a gente acrescenta uma peça ao ataque aqui tão rápido quanto possível, para não dar tempo do preto criar qualquer tipo de contrajogo ou iniciativa. Então a linha poderia continuar com o cavalo para C5 aqui, na ideia de mover para não trocar por esse cavalo que não está fazendo muito, e contra-atacar o bispo, que está um tanto sem quadrados nessa posição, né? O ponto positivo do lance C3 antes era que se cavalo para C5, aí o bispo tem o quadrado de C2 para voltar. Então uma pequena concessão que o branco faz nessa linha é que você permite a possibilidade do preto ganhar a parte de bispo se ele quiser, né? Depois de cavalo para C5, você não tem muito para onde salvar essa peça. Então a linha poderia continuar com C3 agora, só que agora, assim, tomar não é uma ideia muito boa, porque o branco vai tomar de volta com esse cavalo, e aí os dois cavalos, né? Um cavalo em F3 e o outro cavalo em B3, vão combinar para controlar o quadrado de D4. E aí o branco vai ter a ideia de colocar um cavalo em E4 e atacar o seu cavalo, né? Se você tomar, ele vai tomar de volta com o outro, já que os dois combinam para controlar o quadrado. Ele vai estar atacando o bispo também, e é por isso que o lance principal nessa posição não é tomar esse bispo, por mais que ganhe o par de bispos, né? O lance principal é desenvolver normalmente agora com o bispo E7, e o branco tem uma chance de salvar a peça dele movendo o bispo de volta para C2. Aí aqui a gente tem o lance D4, que parece assim estranho, né? Porque a gente está avançando no centro, oferecendo uma troca no centro, enquanto o nosso rei ainda está em E8. Só que o motivo pelo qual isso é justificado é porque a gente está a um lance só de fazer o roque, né? A qualquer momento que o perigo começar a surgir, a gente pode só colocar o nosso rei em segurança na ala. E essa é a maneira principal do preto procurar atividade para as peças dele, né? Porque esses cavalos aqui estão meio estranhos nessas posições e os bispos também não estão fazendo muita coisa. Então esse avanço no centro acabou se tornando o lance principal, o que dá mais atividade para as peças pretas. Aí a linha principal continua com o cavalo para B3, acrescentando, né, peças ao ataque desse peão aqui. E a gente pode, em vez de trocar, né, avançar mais uma vez o peão, porque a gente tem o suporte do cavalo aqui e o suporte da dama, e tá atacando o bispo do branco em C2, ele teria que voltar o bispo e essa peça fica meio enterrada aqui, né, ela não tem muita visão, enquanto tá atacando esse peão
que tá, pelo menos por enquanto, defendido bastante. Aí a linha continua com o cavalo toma aqui, o branco recupera agora de peão, abrindo a coluna A para a torre, né, tomando em direção ao centro, e depois do lance bispo para F5, dando mais um pouco de suporte para esse peão, a gente chega numa posição que é um pouquinho melhor para o branco. Então essa é a linha que assim se tornou a mais popular, a versão mais otimizada, a melhor maneira para o branco jogar contra a linha aberta da Ruy Lopes, porque nessa posição, por mais que esse bispo aqui esteja um pouco enterrado nesse quadrado, o nosso peão em D3 está muito super estendido. A gente colocou assim, a gente foi subindo esse peão até meter ele no meio da posição do branco. O branco agora vai ter ideias bem diretas de ganhar esse peão e talvez até usar esse peão avançado como um ponto positivo para ele, né? Usar contra o nosso desenvolvimento. Porque por mais que esse bispo aqui esteja meio bloqueado por enquanto, em 2 lances, se o branco quiser, ele pode melhorar ele com esse lance aqui e colocar o bispo aqui, já está numa diagonal bastante aberta. E ele também tem ideias talvez até de mover esse cavalo, atacar aqui, né? Por enquanto não, porque ia cair o peão E5, mas você consegue ver como ter um peão assim tão estendido e tão fraco no meio da posição do adversário pode ser uma fraqueza. É por isso que a avaliação é um pouquinho melhor para o branco nessa posição, e é por isso, né, exatamente por essa posição, que a linha aberta da espanhola não se tornou tão popular, né? Mas existem ainda bastante possibilidades, né? Como eu falei, existem bastante linhas que são interessantes para o preto. Então fica essa opção da espanhola aberta como uma linha alternativa, que talvez você queira implementar como uma arma surpresa, assim. Os oponentes que jogam a espanhola com certeza não vão estar tão preparados para isso quanto eles vão estar para a espanhola fechada com o lance bispo para E7 lá atrás. Essas são as linhas que eu queria mostrar, eu espero que tenha ficado tudo claro aí. Se ficou alguma dúvida sobre algo que eu mostrei, ou você tem alguma recomendação, alguma sugestão diferente, deixa nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo.